É isso, então, estamos gravando. Eu vou começar, então, a revisão de biologia que eu fiz para a segunda fase da FUVEST. O que eu organizei para a gente conversar essa noite, pessoal? Eu organizei da mesma forma que eu fiz, eu não sei se vocês acompanharam a revisão para a prova da Unicamp, mas eu organizei aqui algumas dicas para a gente pensar na hora de responder as questões de biologia. Então, eu não sei se vocês acompanharam nessa revisão da semana passada, mas quando a gente vê questões de biologia, tanto da Unicamp como na FUVEST, isso também se aplica, a gente tem que ler os textos com bastante atenção. No caso, a prova da FUVEST tem até um pouco menos de texto, tem bastante figura. Então, a gente precisa olhar essas figuras com bastante cuidado, tá bom? Grifar as informações importantes. Quando a gente for fazer a leitura das questões também, quando vocês forem ler as questões na hora da prova, na hora que vocês lerem os itens, item A, item B, já vão pensando, geralmente o item A se relaciona com a parte da figura, o item B com outra, então já vão tentando fazer, tipo, isso aqui eu vou ter que olhar aquele gráfico, tudo mais, já vão tentando ler, sabendo aonde que no enunciado vocês vão ter que buscar informações para aquela resposta, tá bom? Também identifiquem com bastante clareza na sua folha de respostas, caprichem na letra, tá bom, pessoal? Parece coisas bobas, mas os corretores têm reclamado muito disso. Eles não vão tentar se esforçar para entender sua letra. Então, assim, tentem caprichar. Descansem a mão um dia antes, não digita tanto, para estarem descansados no dia da prova, tá bom? Porque deixar as respostas identificadas e bem claras é importante. No caso da biologia, se pedirem para a gente escrever um nome científico, geralmente a gente lê, ele está escrito em itálico, né? Tombadinho assim nos livros. Na nossa, quando a gente vai escrever à mão, a nossa letra não tem um itálico, né? Então, grifem, tá bom? O gênero com um traço, depois o epíteto com outro. Não façam um risco só, tá? Esse espacinho aqui é importante. Então, se forem escrever o nome de alguma espécie na questão, não esqueçam de grifar. Primeira letra aqui do gênero em maiúsculo, essa outra letrinha aqui em minúsculo, tá bom? É um detalhezinho, mas para biologia isso para a gente é bem importante. Então, caprichem, tá bom? E também ficar a mesma coisa que eu falei no Unicamp, né? Fiquem atentos ao que foi perguntado e respondam o que foi perguntado, certo? Sejam diretos nas respostas de vocês. Usem, claro, os termos técnicos, os termos certos para responder, mas não tentem responder coisas que não foram perguntadas, certo? Porque, enfim, isso geralmente não leva a muita coisa, beleza? Claro, se você sabe parte da resposta, coloca, mas não adianta copiar o título, o enunciado na resposta, porque você vai estar perdendo tempo que você poderia estar respondendo uma outra questão que você sabe, tá bom? Bom, eu vou começar aqui com essa questão de biologia. E, bom, é isso, gente. Se sinta à vontade para participar o quanto vocês se sentirem confortáveis. Vou fazer a leitura com vocês. Primeiro do enunciado, vou falar um pouquinho da figura, vou ler os itens, tá bom? E vou tentar usar isso nas questões que a gente for conversando, tá? Bom, o gráfico a seguir mostra como que é a taxa de crescimento das populações de 5 espécies diferentes de bactérias com relação à temperatura. Então, a gente tem um gráfico que tem aqui nesse eixo a taxa de crescimento e aqui no X a temperatura, certo? 5 espécies de bactérias, cada uma com as suas curvas. Então, a gente tem aqui, olha, que essa espécie, né, a população da espécie 1, quando está aqui em torno de 10 graus, ela começa a crescer, tem um ápice de crescimento, então essa bactéria gosta bastante, tem uma temperatura ótima, aqui, ó, entre 35 e 40 graus, e depois ela declina rapidinho, então aqui em 50 a gente já não tem mais crescimento dessa população. Nessa espécie 2, a gente tem também uma curva, olha aqui, essa bactéria gosta de temperaturas entre 20 e 25, é o ápice, é o pico de crescimento dela, né? A espécie 3 começa a crescer aqui aos 40 graus, cresce aqui de uma forma mais ou menos estável, olha, entre 50 e 65, então uma bactéria que cresce num ambiente mais quente, né, do que essas duas. Mesma coisa aqui, ó, a espécie 4 começa a crescer em 40, tem o ápice aqui nos 50 graus,
e a espécie 5 começa a crescer aqui com 45, tem um ápice, cresce bem dos 70 aos 75 e depois declina aos 85 graus, ela para de crescer. Se vocês tiverem dúvidas de como interpretar esse gráfico, vocês podem comentar, mas é basicamente olhar, né? Olhar aqui as linhas e ver que cada espécie tem uma temperatura ótima de crescimento diferente, beleza? Bom, vamos lá. A letra A. Enfim, com base no gráfico, responda. E aí, na letra A. Considerando a temperatura média dos mamíferos como sendo semelhante à humana, qual ou quais espécies podem ser simbióticas com mamíferos? Então, bom, ele está pedindo para a gente considerar que todos os mamíferos têm uma temperatura média semelhante à humana, e essa questão exige que a gente saiba, então, qual que é a temperatura média do corpo humano, certo? E a temperatura média do corpo humano oscila aqui entre 35 graus, 36,5, certo? Essa é a temperatura média do corpo humano saudável. Então, quais bactérias, né, que poderiam ser simbióticas com mamíferos? Serão bactérias que têm uma taxa de crescimento mais ou menos nessa faixa, certo? Dos 35 aos 37, 38. E olhando aqui nesse gráfico, olha, nessa janela aqui, entre vocês estão vendo no meu apontador, entre o 35 e o 40, a gente tem que a única espécie que está crescendo aqui é a espécie 1, certo? Então, a espécie que poderia ser simbiótica, ou seja, que poderia viver junto, né? Viver em simbiose é viver junto, é um tipo de relação entre dois seres, né, de espécies diferentes, em que ninguém sai prejudicado, em que esses seres ali estão coexistindo, né? Então, quem poderia coexistir junto com os mamíferos dessas 5 espécies de bactérias é aqui a espécie 1, certo? Ficou claro? E, bom, no item B, ele pergunta, então, considerando intervalos de 5 graus, que é justamente o intervalo aqui que ele traz, né, nesse eixo, quais esses intervalos de temperatura apresentam a maior diversidade de bactérias? Então, basicamente, ele quer saber, nesse intervalo aqui de 0 a 5, de 5 a 10, em qual desses intervalos eu tenho a maior diversidade de bactérias? Diversidade não é necessariamente quantidade, não é taxa, né, de crescimento. Diversidade é quantas espécies diferentes a gente tem. Então, a gente tem que basicamente olhar cada um desses intervalos e ver em qual desses intervalos cresce a maior quantidade de bactérias. Mas a maior quantidade de espécies diferentes, né, de bactérias. Então, aqui, de 0 a 5 não cresce nenhuma, de 5 a 10 também não. 10 a 15, a gente tem a espécie 1 e a espécie 2, e tem também essas duas até aqui, né, 35. De 35 a 40 tem só a espécie 1. Aí aqui começa a ficar interessante, ó, de 40 a 45, a gente tem a espécie 4, que é essa linha azul escura, tem também a espécie 3 e tem a espécie 1. Então, de 40 a 45, a gente tem 3 espécies. Mas olha só, de 45 a 50, a gente tem a espécie 1 ainda aqui em laranja, tem a espécie 3 também, que está dentro, né, desse intervalo, a linha azul clara, a taxa de crescimento dela também está compreendida aqui, né? A espécie 4 também, e a espécie 5, que começou a crescer aqui de 45 a 50. E em 50 a gente tem que a espécie 1 também para de crescer. Vocês percebem que esse intervalo entre 45 e 50, esse triangulinho aqui do gráfico, é uma região em que todas essas 4 espécies se sobrepõem, certo? A espécie 1, a 3, a 4 e a 5, beleza? Então, é uma região de bastante diversidade, certo? Se a gente pular aqui para os 50 a 55, a gente já não tem mais a espécie 1, porque ela parou de crescer aqui em 50. A gente tem só a 4, a 5 e a 3, certo? Então, a região que a gente tem uma maior sobreposição é justamente aqui dos 45 aos 50. Então, esse é o intervalo de temperatura com maior biodiversidade, porque se vocês continuarem aqui analisando, todos eles vão ter, esse aqui vai ter 3 ainda espécies, mas aqui de 60 a 75 só cresce a espécie 3 e a espécie 5, e a partir de 75 até 85 a gente só tem a espécie 5 crescendo. Então, a faixa de temperatura onde mais espécies diferentes crescem é aqui de 45 a 50,
Tudo bem? Então, a gente vai dizer que o intervalo mais diverso é justamente esse aqui, de 45 a 50, e a justificativa é porque nesse intervalo a gente tem a maior diversidade de espécies crescendo, certo? A maior diversidade de espécies vivendo ali. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me escrever. E na letra C, a gente tem aqui a pergunta, né? De quais espécies que não sobreviveriam a uma temperatura de 65 graus? Bom, 65, e ainda continua, né? Cite um processo fisiológico bioquímico que ocorre em macromoléculas e que impede a sobrevivência dessas espécies. Vamos começar aqui pela primeira parte, né, da pergunta. Quem não sobreviveria a partir de 65 graus? Bem, se a gente traçar aqui uma linha no 65, a gente percebe que só tem crescimento da espécie 4, não, espécie 5, né, que é essa linha roxa, e da espécie 3, certo? Então, mas olha só, a pergunta é quem não sobreviveria? Então, a gente tem que prestar bastante atenção aqui nesse não e dizer que a espécie 1, 2 e 4 não sobreviveriam a isso. Porque, olha, as curvas de crescimento delas morrem antes aqui, ó. A espécie 2 vive até 35, a espécie 1 até 50, a espécie 4 até 65, até 60, né? Quem vai adiante aqui é só a espécie 3 e a espécie 5. E qual seria um processo fisiológico, um processo bioquímico, um processo que acontece, né, dentro da célula, com as macromoléculas, que impede que essas espécies sobrevivam acima de 65 graus? Basicamente, o que a questão está perguntando para a gente é o que as células fazem que depende, né, de temperatura e que isso não costuma acontecer em temperaturas muito elevadas. E a gente poderia pensar, qual processo fisiológico seria básico, né? A gente pode pensar, por exemplo, na respiração. A respiração é um processo que depende de temperatura. Tem várias enzimas, que são várias proteínas, que justamente precisam de temperaturas ótimas mais baixas do que isso, para poderem trabalhar, certo? Então, a quebra de macromoléculas através da respiração é um processo que não acontece em temperaturas muito altas. Então, justamente, se essas bactérias dependerem da respiração para sobreviver, elas não vão conseguir viver em temperaturas muito altas. Tudo bem? Eu deixei um gabarito aqui com as respostas, certo? Bonitinhas. Então, assim, inclusive aqui comenta de uma forma até mais superficial, que fala que essas espécies não sobrevivem porque as suas enzimas se desnaturam, né? Essas enzimas, elas perdem a sua função, mas você poderia relacionar esse, como, por exemplo, o processo da respiração, que é um processo que é afetado em altas temperaturas, justamente porque as suas enzimas perdem a sua função, tá? Eu encontrei gabaritos tanto dizendo só da desnaturação, só da perda de função de proteínas, quanto gabaritos que relacionavam, tipo, o processo da respiração, que deixa de acontecer em temperaturas elevadas porque as suas proteínas acabam perdendo a função, certo? Mas, de qualquer forma, vocês lembrando que acima de uma certa temperatura as proteínas já não funcionam tão bem, que as proteínas têm temperaturas ótimas de funcionamento, já é suficiente para vocês responderem, tá bem? E, de resto, é analisar aqui o gráfico, tá bom? O que precisava de biologia aqui, na verdade, é saber a temperatura média humana, para poder encontrar aqui, nesse intervalinho, qual era a espécie que estaria em simbiose. O resto aqui é a interpretação desse gráfico. E na letra C, entender, lembrar que as proteínas têm uma temperatura ótima de funcionamento. Lembrar que as proteínas não funcionam em pouca temperatura, certo? Bom, essa é a primeira questão que eu trouxe para a gente conversar. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, coloquem no chat. Essa, bom, é a próxima questão que eu trouxe. Ela é uma questão que traz alguns conceitos de ecologia. E vamos lá. Ela segue, assim, meio que o padrão da USP, vocês vão perceber. Os títulos, ultimamente, estão bem concisos, mas as figuras são muito importantes para a gente conseguir obter as respostas. E a gente tem que ler com bastante atenção aqui o que está sendo perguntado, certo? Vamos lá. O esquema representa um costão rochoso e alguns organismos comuns que nele vivem. Então, a gente tem aqui o desenho de um costão rochoso. Eu não sei se vocês já foram à praia, já tiveram a oportunidade de ver
aquelas pedras que às vezes ficam assim perto do mar, entre a areia assim, e o mar, umas pedras. E geralmente a gente nem dá muita atenção para elas, o pessoal fica tipo, ai, fica longe da pedra, porque lá a maré bate, lá corta o pé na pedra, lá tem um monte de caranguejo que machuca. Aquele ambiente, aquelas pedras que ficam ali entre a areia e o mar, às vezes perto de alguns pedacinhos de floresta, assim, de fragmentos de mata, é o que a gente chama de costão rochoso. O costão rochoso, ele é considerado assim um ecossistema, certo? Ele faz parte desse bioma de praia, do bioma de mangue, tudo bem? E a gente tem várias espécies que são adaptadas a viver nesse tipo de ambiente, né? Que, como o desenho aqui mostra pra gente, são ambientes que têm variações no nível de maré. Então, ao longo do dia, a gente tem aqui nessa rocha, tem hora que a maré, que o mar bate bem aqui embaixo, depois, ao longo do dia, essa maré sobe, atingindo aqui a maré alta, e depois à noite, ou depois, enfim, ao longo do dia, essa maré volta a baixar de novo. Essa região da rocha, ela está bem sujeita a essas oscilações da maré, certo? A água do mar nunca baixa mais do que isso, também nunca sobe mais do que isso, mas ao longo do dia, ao longo dos intervalos, essa água, a quantidade de água, o nível da água flutua aqui nessa região. E aí a gente tem aqui vários tipos, várias espécies diferentes que habitam essa região do costão rochoso. E, bom, aqui tem a legendinha, né? A gente tem caramujos, caranguejos, estrelas do mar, ostras também, olha, que costumam habitar essa região aqui, mais de cima. E a gente tem a craca, olha só, bem abundante aqui nessa parte mais baixa do nível da maré, certo? Então, a maré baixa fica mais aqui embaixo. Essa aqui, vocês concordam comigo que é a primeira região para onde a água vai subir? Então, a água vai subindo aqui, aqui, aqui. Essa parte aqui é a mais seca da pedra e essa parte de baixo é a parte mais molhada. Fez sentido? Aqui é onde a água mais bate. Então, a gente tem uma abundância de cracas, certo? E aqui é onde a água bate menos, onde a água sobe menos, a gente tem outras espécies. Beleza? Vamos ler, então. Com base no esquema, responda. Qual que é o organismo que tem uma maior densidade populacional nesse trecho de costão representado no esquema? Pessoal, o que ele quer dizer com densidade populacional? Densidade populacional é quantos indivíduos de uma espécie a gente vai ter naquela área, certo? Quanto mais indivíduos de uma espécie a gente tem em uma área, maior a densidade dessa população. É o mesmo princípio de quando a gente fala, às vezes, em geografia, né? De densidade demográfica. Quanto mais pessoas numa área, maior a densidade demográfica. Aqui também. Quanto mais, por exemplo, cracas numa área, maior a densidade populacional das cracas, né? Quanto mais ostras, maior a densidade das ostras. E aqui ele pede para comparar para a gente comparar entre essas espécies. Bom, olhando, a gente consegue perceber que nessa área aqui representada, a gente tem mais craca do que qualquer outra espécie, certo? Mas, na dúvida, você conta. Tipo, você vai pegar seu lápis lá na prova, conta quantas estrelas do mar tem, conta quantos caramujos, quantas ostras, quanto caranguejo, tipo, ostra tem só uma, olha. Então, assim, digamos que a ostra teria menor densidade populacional. E a gente vai concluir que tem muito mais craca, certo? A gente não vou contar com vocês, para a gente não perder tempo. Mas a resposta aqui é simples. Qual organismo que tem a maior densidade populacional? Que tem a maior densidade populacional são as cracas. Tudo bem? Deixa eu ver como que eu coloquei isso. Então, eu tirei aqui para a gente responder. As cracas são os organismos com a maior densidade, porque é o que tem o maior número de indivíduos nessa área aqui representada, tá bom? Se não tiver ficado claro, vocês podem perguntar. Mas vamos lá. Na letra B está pedindo para a gente um fator biótico e um fator abiótico nesse ambiente. Fator biótico é um fator relacionado aos seres vivos que habitam aqui, certo? E fator abiótico é um fator relacionado enfim, a fatores não vivos, né? A fenômenos físicos, químicos que estão acontecendo nesse espaço. Então, o que a gente pode falar de fator biótico, de coisa relacionada aqui com esses seres vivos? Esses animais, eles estão competindo entre eles por esse espaço. Então, a gente pode falar que um fator biótico que está atuando nesse espaço é a competição, certo? Entre esses animais. Tanto pelo espaço, como competição por alimento, que eles podem estar tirando daqui, certo?
E um fator abiótico, um fator que não está relacionado aos seres vivos, a gente pode citar justamente o mais óbvio, né, que é a variação do nível das marés. Esse fator também atua nesse ambiente. É justamente essa variação das marés que causa, né, esse fenômeno da gente ter aqui uma região cheia de uma espécie, mais uma região mais úmida, tendo uma espécie que gosta de uma região úmida, e uma região mais seca com espécies que preferem ficar nessa pedra onde a maré sobe menos, uma região um pouco mais seca, certo? A gente, inclusive, chama isso de zonação. A gente tem uma zona onde a água bate bastante, com seres vivos que apreciam, que se desenvolveram, que evoluíram para habitar esses espaços, e uma outra região com seres vivos que evoluíram para habitar espaços mais secos, certo? Uma outra zona, por isso uma zonação. Então, de fator biótico e abiótico, a gente poderia comentar isso, a competição entre os seres vivos seria um fator biótico, as ondas seriam um fator abiótico, a luz, a salinidade também, a luz do sol, tudo isso são fatores abióticos que atuam nesse ambiente, beleza? E a letra C? Eu até cortei aqui porque ela é grandinha. Na letra C, a questão pergunta para gente, com relação nesse esquema, preencha as lacunas da frase que está na folha de resposta, utilizando os níveis de organização a seguir. Então, na folha de respostas, tinha essa questão aqui digitada, com essas lacunas, para a gente preencher com palavras dessa lista aqui, que justamente são os níveis de organização, né? Molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Claro que não é para a gente colocar todas as palavras, a gente tem que encontrar, então, quais palavrinhas dessas daqui corretas preenchem essas lacunas. Então, vamos lá. O costão rochoso é um ambiente característico de nananã costeiros. Então, é um ambiente, então, eu comentei com vocês, né? Que o costão rochoso, ele estava presente em biomas costeiros, certo? Então, a gente pode preencher isso. O que a gente teria como um bioma costeiro? A praia, ambiente de praia é um bioma costeiro, mangue é um bioma costeiro, zona de cocais, mata de cocais seria um bioma costeiro. E as pedras que estão justamente onde esses biomas encontram ali com o mar, essas pedras formam o ambiente que a gente chama de costão rochoso, tá? Então, o costão é um ambiente característico dos biomas costeiros, muito comum nas áreas litorâneas do sudeste do Brasil e limítrofes com o Tananã, Mata Atlântica. O que a Mata Atlântica é? É um bioma. Aqui, gente, ó, existem os biomas costeiros, como eu comentei, e aqui é o bioma da Mata Atlântica. Como aqui isso é uma coisa que eu fui conversar com outros professores também ontem, a gente não chegou num consenso, né? A questão não fala se a gente poderia repetir ou não palavras aqui. Se você colocasse biomas costeiros e bioma Mata Atlântica, não está incorreto, tá? Isso, se eu não estou enganada, foi considerado correto pelos corretores, só que não consta no gabarito oficial da FUVEST. O que eles colocam aqui é ecossistemas costeiros, certo? Lembrei disso agora. Então, o costão, ele é um ambiente característico dos ecossistemas costeiros, porque ele considera, por exemplo, que era a justificativa de quem elaborou essa questão, de quem estava justificando isso, que a gente tem mais do que um bioma e tem algumas regiões ali no litoral que não são ecossistemas, por exemplo, você pode ter regiões de Mata Atlântica que chegam ali e tudo mais ao litoral, e isso não seria tipo um bioma costeiro, mas seria um ecossistema, uma região, né? Uma unidade menor aqui do que bioma. Então, vamos reformular, né? Que o costão rochoso é um ambiente característico dos ecossistemas costeiros, muito comum na região litorânea e limítrofe com o bioma da Mata Atlântica. Dessa forma, a gente não repete as palavras aqui nas lacunas, tá? Mas isso aqui foi controverso e bem discutido, enfim. Aqui em cima, tanto ecossistema como bioma estaria correto. Ecossistema, se você pensar nisso que eu falei agora por último, que você tem biomas maiores, que não são só costeiros, e aí você está pegando um pedacinho deles ali, uma regiãozinha deles, onde o costão rochoso acontece. Mas se você pensar em bioma como o mangue, o bioma da zona dos cocais, também são biomas costeiros, bioma de praia, são biomas costeiros, e o costão rochoso está lá. Enfim, essas duas palavras poderiam ser aceitas aqui nessa primeira lacuna.
Vamos continuar. O esquema mostra um tananã de invertebrados, formado por tananã de 5 espécies. Então, que palavra que vocês acham? A gente tem aqui um organismo de invertebrados? Não. A gente tem uma população? Por que não? Porque população é um grupo de indivíduos da mesma espécie, certo? O que é um pouquinho maior que população? O que é? É comunidade. Comunidade é um grupo de populações. Que é justamente o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem uma comunidade, né? A gente tem um grupo de populações. Então, vários grupos de indivíduos de espécies diferentes. A gente tem a população de craca, a população de caramuja, a população de estrela do mar. Todas essas populações aqui juntas, né? Coexistindo, formando uma comunidade de invertebrados, formada por populações de 5 espécies, certo? Fez sentido? Sim, você poderia colocar ecossistema costeiro. Gabriel, desculpa, demorei para ver um pouquinho, né? Sim, você poderia colocar ecossistemas costeiros, você poderia colocar biomas costeiros, e foi essa discussão que eu fiz agora há pouco, né? Que se você coloca bioma, você acaba repetindo com o de baixo. E foi quando eu coloquei essa questão aqui, a gente discutiu, eu fui discutir com colegas meus, e justamente isso. A questão não é clara se a gente pode repetir os dois, né? Então, se você, como você percebeu, né? Você pode colocar ecossistema em cima e bioma embaixo, não repita, tá? Quando a questão te pedir preencha a lacuna, evitem usar a mesma palavra 2 vezes, certo? Geralmente, 99% dos casos é para usar palavras diferentes, certo? Então, aqui, apesar de biomas costeiros ser aceito, o ecossistema costeiro fica melhor, encaixa melhor, justamente porque aí você consegue usar a palavra bioma embaixo na Mata Atlântica, tá? Tá certinho, você poderia colocar os ecossistemas costeiros sem nenhum problema, embaixo bioma, e a gente tem uma população, uma comunidade de invertebrados formada por 5 populações, tá bom? Fez sentido, pessoal? Qualquer coisa vocês me escrevam, ou me falem, mas espero que tenha feito sentido, porque, bom, é isso. Fica claro, né, para vocês aqui, a gente está trabalhando aqui, né, do nível de organismo para cima, a gente não está falando de nada dessa parte aqui dos níveis de organização. E, bem, basicamente a questão era essa, a gente tinha que lembrar aqui também a diferença de comunidade, de população, lembrar que a Mata Atlântica, ela é um bioma, certo? E pensar aqui nos ecossistemas costeiros. Tudo bem? Eu vou passando para a próxima, mas qualquer coisa vocês colocam. Porque as questões da USP, elas são longas, né? A gente tem A, B, C, elas demoram para a gente responder. Bom, deixei aqui o gabarito, tá bom? Com aqui ecossistemas, que foi o que foi a resposta que eu encontrei na maior quantidade de gabaritos, assim. Bom, essa aqui, questão 6, tem para a gente um esqueminha, mas eu vou fazer a leitura e a gente vai respondendo, certo? As diversas espécies e variedades de linhagens relacionadas ao trigo, gênero Triticum, estão entre as primeiras a terem sido domesticadas pelo ser humano, em um processo conhecido por Revolução Neolítica ou Agrícola, iniciado há cerca de 12 mil anos. Então, aqui está comentando que várias espécies, várias variedades de trigo que a gente usa até hoje, são uma das primeiras, né, que foram domesticadas pelo ser humano, quando a gente teve a Revolução Neolítica, que foi justamente quando o homem se fixou, né, na terra, parou de ser nômade, começou a plantar, não apenas a coletar. Bem, uma hipótese para a evolução da monocotiledona trigo, que inclui as variedades atuais, ele lista aqui para a gente as 2 variedades, está representada a seguir. As siglas AA, BB, DD indicam o número diploide de cromossomos 2N em cada espécie. Então, ele representou aqui variedades de trigo ancestral. Aqui são as variedades de trigo que a gente tem atualmente, né? Essa daqui e essa outra aqui, beleza? Eu vou chamar aqui, ó, de Asvetion e Adurum, certo? E, bem, toda a trajetória ao longo do tempo, né? Então, essa hipótese de que a gente tinha inicialmente essa espécie, aqui vou estar chegando mais perto, a Agelopes, e aqui embaixo a Triticum. Essas 2 espécies, aparentemente, a hipótese é que durante a Revolução Neolítica, ela foi hibridizada, então o ser humano misturou essas 2 espécies e teve essa variedade aqui, que existe, né, até hoje. Depois, essa variedade foi hibridizada, foi cruzada com essa outra aqui, com a Agelopes tauchi.
e teve essa outra variedade que a gente também tem até hoje, a Aestivum. Tudo bem? Então, a gente tem duas variedades ancestrais que foram hibridizadas, formou uma segunda variedade que existe até hoje, e essa variedade, enfim, teve algumas modificações, né? Mas não foi hibridizada com ninguém. E essa variedade hibridizada aqui com uma outra formou essa outra variedade aqui, a Aestivum, que a gente tem até hoje. Então, se a gente olhar a questão dos cromossomos, ele vai perguntar para a gente na letra C, mas a gente já pode dando uma olhadinha. Essas duas espécies aqui ancestrais, elas tinham, olha, o número diploide 2N de cromossomos dela era, assim, 2N, né? Ela tinha aqui o BB e essa aqui tinha a A. O genoma dela era diploide, certo? Quando a gente lê aqui, olha, vai dizer para a gente que era 2N igual a 14. Então, essas plantas, elas eram 2N, elas tinham 14 cromossomos, cada um. Quando elas foram hibridizadas, essa primeira variedade que surge, olha só, ela é BBAA. Então, ela pegou todo o genoma dessa espécie, com todo o genoma, todos os cromossomos da Agelopes sp, com todos os cromossomos da Triticum uratal aqui, e formou essa espécie aqui com o dobro do número de cromossomos, certo? Isso é algo para a gente prestar atenção aqui, olha, ela tem 2 genomas, essa variedade. E dessa variedade surge essa outra variedade aqui, que foi hibridizada, foi cruzada, né, também pelo ser humano, com essa outra variedade, a Agelopes tauchi, que também era 2N, tá vendo? Ela é DD, tem 14, né, cromossomos, como vai dizer ali. E aí, quando essa espécie foi de novo hibridizada com essa aqui, que tinha o dobro, a gente tem uma espécie que tem 3 genomas, olha só. O Triticum aesvetion, ele tem tanto os cromossomos BB, como os cromossomos AA, como os cromossomos BB, certo? Ele tem 3 conjuntos de cromossomo. Isso é algo que é importante a gente entender desse esquema. E a chave para entender isso está nessa última linha, olha. Essas siglas aqui indicam o número diploide de cromossomos de cada espécie. O número 2N. Então, a planta BB, ela é 2N, essa aqui, ela é 2N, essa aqui também é 2N. Só que quando eu juntei essa 2N com outra 2N, a gente acabou formando uma 4N. Uma que, em vez de ter 2 cromossomos de cada, tem 4 cromossomos de cada, certo? E aqui, depois, quando eu cruzei essa que tem 4 cromossomos de cada com uma que tem aqui 2 de cada, eu formei uma planta que tem 6 cópias de cada cromossomo, tudo bem? E essa é a variedade de milho, de trigo que a gente tem atualmente, certo? Então, vamos lá. Essa parte é confusa, gente. Se não ficou claro, podem falar. Mas vamos lendo aqui a letra A. O processo evolutivo descrito corresponde a uma forma de seleção artificial. E em que ele se difere da seleção natural? Bom, gente, a seleção artificial, o que ela tem de diferente? Ela foi induzida pelo ser humano, certo? Então, essas duas espécies aqui, do gênero relacionadas ao trigo, elas não se cruzavam na natureza. O ser humano foi lá e hibridizou, e cruzou, a seleção. Depois pegou esse híbrido, selecionou, cultivou, tanto é que, ó, Triticum turgidum dicocoides, e aqui a gente, depois de um tempo, ele virou Triticum turgidum durum. Tá vendo? Ao longo do tempo, essa espécie até mudou. Por quê? Porque o ser humano foi selecionando as variáveis, certo? Pegando os melhores trigos, os trigos que davam as melhores farinhas e cultivando aquilo com mais frequência. Então, quem foi selecionando aquilo foi o ser humano, né? Por isso que é uma seleção artificial. E se diferencia da seleção natural, porque a seleção natural, ela justamente faz uma seleção das espécies que são mais aptas, né, àquele meio, das espécies que estão mais adaptadas a sobreviver ali, não aquela que é mais útil para o ser humano, certo? Então, a diferença é justamente que na seleção artificial, as espécies são selecionadas, as espécies são reproduzidas a partir da sua utilidade para o ser humano que está selecionando. Enquanto na seleção natural, isso acontece de uma forma sem interferência externa, sem interferência do ser humano, certo? Isso é com base justamente na aptidão daquele ser a passar os seus genes para a geração seguinte, enfim, a se reproduzir.
Fez sentido? Bom, vai ter, eu vou colocar aqui um gabaritozinho, certo? Para vocês depois, se forem estudar essa aula. Na seleção natural, a gente tem um processo espontâneo, e na seleção artificial, a seleção é feita de forma intencional, né? Pelo ser humano, para manter esses organismos que tenham maior interesse para o ser humano, ou maior interesse econômico, enfim, maior interesse alimentar e tudo mais, certo? Então, essa justamente é a diferença. A seleção natural é espontânea, ela é natural, o nome já fala, enquanto a seleção artificial, ela sofre a influência do homem, que está ali justamente ativamente escolhendo quais são as variedades que vão se reproduzir e que vão se manter ali na população da geração seguinte, beleza? Bom, na letra B, ele fala para nós o seguinte: na tabela da folha de respostas, associe cada órgão citado, caule, flor e fruto, a um exemplo de monocotiledônia usada pelo homem. Então, aqui na letra B, lá na folha de respostas, tinha essa tabelinha aqui, simples, e aí você tinha que dar um exemplo de uma monocotiledônia usada pelo ser humano. E tinha que ser uma monocotiledônia, certo? Aqui no meu gabarito apareceu direto, mas vocês tinham que pensar em monocotiledôneas de interesse econômico. Então, a cana-de-açúcar, o palmito, tudo bem? São monocotiledôneas que a gente usa o caule, certo? Monocotiledôneas que a gente usa flor, a gente poderia pensar em orquídea, que tem um uso ornamental, também tem um uso para a gente extrair baunilha e outros aromatizantes. A gente podia pensar no lírio, que também é uma planta de interesse comercial, certo? E frutos de monocotiledôneas, a gente tem coco, açaí, tá? O que é o que pega nisso aqui, né? A gente tem que dar um exemplo de plantas que a gente usa, o caule, a flor e o fruto. A gente olha isso aqui e fala, nossa, monocotiledônea de interesse econômico, milho. Milho é uma semente, tá? Então, assim, o milho não entraria aqui nessa tabela. A gente teria que pensar justamente em plantas monocotiledôneas que a gente usa cada uma dessas partes, certo? E tá pedindo um exemplo só, eu coloquei 2 aqui, mas vocês poderiam colocar apenas um exemplo, tudo bem? Não tem que explicar, não tem que falar para que eu uso, não tem nada, tá? Então, se você colocasse ali no caule, cana-de-açúcar, na flor, orquídea, fruto, açaí, beleza, tá tudo certinho, tá bom? Já está respondendo a pergunta. E na letra C, aqui, né? Ele pede, então, para a gente aqui, indique a ploidia do triticum túrgido durum e do triticum aestivum aestivum. Então, ele está pedindo a ploidia dessa plantinha do triticum túrgido durum e do triticum aestivum aestivum, que é essa aqui de cima. Considerando que o 2N igual a 14 no genoma ancestral desse aqui, do Tricutium urutau, do Aegilops sp e do Aegilops stauchi, né? Não, daqui, do Aegilops stauchi. Então, o que ele está dizendo para a gente é tudo isso que eu coloquei aqui em rosinha, ó. Que essas 3 espécies são diploides, 2N igual a 14, e ele está pedindo para a gente a ploidia deste daqui e deste daqui. Bom, primeira coisa é que a gente tem que observar é que nessa hibridização aqui, essa espécie tem os dois conjuntos de cromossomos. Então, se aqui cada um era 2N14, essa aqui é 4N igual a 28, certo? E isso perpetua aqui para essa geração, para essa espécie que a gente tem atualmente, justamente porque não teve nenhuma outra hibridização e porque a gente pode olhar pelo conjunto de cromossomos, ó, BBAA, essa aqui atual também é BBAA. Então, se essa aqui é 4N igual a 28, essa aqui também é 4N igual a 28, certo? E essa aqui também, né, por consequência, também é 4N igual a 28. Justamente, ó, BBAA, 2 conjuntos de cromossomo, 2 conjuntos de cromossomo, e a gente juntou isso aqui com mais um outro conjunto aqui de ploide de cromossomos, e a gente chega aqui na triticum aestivum, que por sua vez, então, ela é hexaploide, tendo 42 cromossomos, que é 14 mais 14 mais 14, certo? Ela tem aqui o genoma BB, o AA e o DD, tudo junto. Tudo bem? Então, a resposta também aqui era bem simples. Vocês iriam indicar, escrever assim, triticum túrgido durum, que é essa aqui, né?
ela é 4N igual a 28, e a triticum estravium, ela é 6N igual a 42, certo? E pede sua haploidia, então se você escrevesse também que essa aqui é tetraploide e essa aqui é hexaploide, também tá correto, você não precisava nem fazer a conta do 14 mais 14 mais 14, tá? Era só você seguir esse caminhozinho aqui. Tudo bem? Fez sentido, gente? Ficou claro? E se você só vem pensar, né, tipo, qual que seria a importância econômica de ter uma planta hexaploide, e geralmente essas plantas, né, no caso do trigo, o trigo hexaploide, ele dá mais trigo, ele dá mais grãos de trigo por espiga do que as variedades tetraploides, e muito mais do que as variedades diploides, certo? Então, essa planta aqui, ela dá um trigo com uma espiga mais bonita, que a gente consegue tirar mais farinha e tudo mais. Tudo bem? Plantas também, às vezes tem algumas plantas que são, a gente vê no mercado, né? Uvas sem semente. São plantas triploides, certo? Quando elas são triploides, elas não formam semente, elas às vezes têm um pouco mais, são mais doces, então também é importante para um comércio. Então, se você tiver uma questão perguntando, né, por que seria importante ou qual que seria a vantagem desse número diferente, né, dessa ploidia diferente para essas plantas comerciais, é exatamente isso, né? No caso do trigo, você tem uma planta maior, com mais grãos de trigo por espiga. No caso, tipo de uvas ou de outras espécies, quando o número da ploidia é ímpar, se a ploidia é ímpar, essa planta não consegue se reproduzir, então ela não faz sementes. E aí é legal, a gente gosta, né, de planta sem semente, de comer uma fruta sem semente. Então também tem o seu valor comercial, tudo bem? Então seria isso aqui, é só um complemento para essa questão. Se qualquer dúvida, vocês podem perguntar, por favor, coloquem no chat. Essa questãozinha aqui, ela é longa, eu vou fazer primeiro a outra, que é a outra de Covid, e aí, se der tempo e vocês também toparem, a gente volta naquela lá, aquela questão. Ela não é difícil, mas ela é bem comprida, cada item dela faz bastante pergunta. Então, eu vou ler essa daqui, que é de corona, ela é uma questão de SARS-CoV-2, né? Bem atual ainda, a gente ainda está no meio da pandemia. Inclusive, é muito provável que esse ano caia outra pergunta, certo? E o que eu suspeito que seja que vai cair, uma suspeita minha, de outros professores, de outro pessoal da área, pessoas da área, é que a FUVEST pergunte para vocês sobre os diferentes tipos de vacina, certo? Como funcionam vacinas, quais são as vacinas que a gente tem disponível, desafios, né, na fabricação de vacina. Então, assim, gente, a prova está em cima, é hora de descansar, é hora de relaxar. Mas se vocês quiserem fazer uma leitura, enfim, eu quero pensar em um assunto para biologia, se não tiverem ainda lido sobre os diferentes tipos de vacina, eu aconselho. Até no final desse slide tem alguns slidezinhos sobre que eu comentei na revisão da Unicamp semana passada, tá? Mas como a prova da USP, que ela é mais comprida, tem as questões, demandam, são 3 itens, né, por questão, eu acho que vai ficar um pouco cansativo para a gente falar hoje, mas eu deixei os slides ali no final, certo? Então, assim, é um palpite, é uma sugestão, deem uma lida em como funcionam vacinas, como funcionam os diferentes tipos de vacina que a gente tem disponíveis hoje para as pessoas tomarem contra o SARS-CoV-2, que pode ser um assunto a ser tema de questão, tudo bem? Bom, vamos para essa questão aqui, que foi a que caiu na prova do ano passado. Analise a resposta imunológica à infecção do organismo pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2 associado ao COVID-19. A variação da quantidade de vírus no organismo, os sintomas quando presentes e as possibilidades de diagnóstico da infecção por 2 métodos ao longo dos 20 dias de infecção. Então, basicamente, aqui está dizendo, analise a figura abaixo, certo? Na figura, a gente tem, olha, o epitélio pulmonar sendo invadido pelo SARS-CoV. O vírus aqui é essa estrelinha, olha, ele está dentro dos fagócitos, ele foi, ou seja, fagocitado. Essas células de defesa internalizaram aqui o SARS-CoV. Isso até 12 horas. Depois, no intervalo de 7 a 12 dias, o seu corpo tem linfócitos B, que são células de defesa, também interagindo aqui com esse vírus. E depois de um tempo, ao longo dos dias, essas suas células criam anticorpos de defesa, certo? Então, o que essa figura quer dizer? Que no primeiro momento da infecção, você tem uma parte do seu sistema imune, aqui no caso os fagócitos, fagocitando esse vírus,
E depois de alguns dias, de uns bons dias, você tem uma outra parte do seu sistema imune que entra em contato com esse vírus e consegue criar os anticorpos que vão, enfim, os anticorpos são as defesas do organismo contra mais vírus, né? Então, está mostrando para a gente que essa produção de anticorpos, ela demanda algum tempo. E aqui a segunda parte da figura, a gente tem de novo aqui um gráficozinho. A gente tem o tempo, aqui na verdade, né, nesse eixo, o tempo mostrado por dias de infecção. E a gente tem aqui, ó, que lá pelo 5º dia de infecção, a gente tem o término da febre e início dos outros sintomas. Então, o que término da febre quer dizer para a gente? Quer dizer que de 0 a 5 dias as pessoas têm febre. A partir do 5º dia, essa febre deixa de existir de uma forma tão intensa. E aqui a gente tem a curva em azul da quantidade de vírus no organismo. No 5º dia seria o ápice de vírus no organismo da pessoa. E depois disso, a quantidade de vírus declina. Tudo bem? Aí aqui tem curva de eficiência de diagnóstico pelo método X. Então, esse método X, se eu usar o método X aqui entre o dia 5 e o dia 10, eu vou ter uma eficácia baixa, mas se eu usar esse método aqui a partir do 20º dia, eu tenho uma eficácia grande. E eu tenho esse método Y que faz o diagnóstico entre o dia 0, aqui dia 1, e aqui quase o dia 15. Tudo bem? Esse gráfico fez sentido porque ele traz muita informação junto. Ele traz a quantidade de vírus, ele traz os sintomas e ele traz o diagnóstico por 2 métodos. Um deles que funciona bem nessa janela, ou seja, esse método Y, olha só, ele faz o diagnóstico junto com essa curva da quantidade. Então, enquanto eu tenho quantidade de vírus, eu tenho o método Y funcionando. Ou seja, pessoal, esse método Y é um método que está medindo a presença do vírus, está quantificando aqui a presença do vírus, certo? Tanto é que depois que o vírus sai do organismo, esse método não funciona mais. Agora, esse método X, ele é mais eficaz, ele é mais eficiente 20 dias depois da infecção. Ele é mais eficiente no final, depois que o vírus já foi eliminado do corpo da pessoa. E se a gente olhar aqui essa outra parte do desenho, olha só, de 7 a 20 dias, a gente teve o quê? A fabricação de anticorpos. Então, esse método X, olha que loucura, ele é bem eficiente quando eu já tenho anticorpos. Ou seja, ele está quantificando a produção de anticorpos. É um método de detecção da infecção por coronavírus depois que o vírus foi embora. Então, ele vê se o seu corpo respondeu. Se o corpo respondeu, é porque teve contato com o vírus, é porque a gente teve, então, fabricação de anticorpo. Beleza? É isso que esses 2 desenhos estão querendo dizer aqui pra gente. Bom, vamos lá. A letra A, tem aqui, é bem simplesinha, né? Existe a função da febre nos primeiros 5 dias da infecção. Bom, nesses primeiros 5 dias, a gente ainda não tem essa segunda parte aqui do sistema imune funcionando, certo? A gente tem que isso aqui começa com 7 dias. Então, a febre, no início aqui da infecção, não só para o Covid, mas da infecção por vários outros vírus, essa febre, ela serve para ativar o nosso sistema imune, tudo bem? A febre, ela é um sintoma que é parte da ativação do sistema imune. Então, quando essas células aqui, os fagócitos, eles percebem, eles fagocitam aqui células que não fazem parte do corpo, que são patógenos, eles criam aqui, eles eliminam, secretam, né, substâncias que fazem o seu corpo entender que tem um corpo estranho aqui e justamente essas substâncias induzem o corpo ao estado febril, induzem o corpo a ter febre. E a febre, esse aumento na temperatura, essa elevação de temperatura, é o que sinaliza para outra parte, né, para essa continuação aqui do sistema imune, começar a produzir linfócitos B, outros tipos de células de defesa, que vão interagir aqui com esse vírus, certo? Então, essa febre inicial, ela é importante para a gente ativar o sistema imune que vai fabricar os anticorpos, tudo bem? E dos métodos citados, aqui então do método X e do método Y, identifique e justifique o mais indicado para o diagnóstico da infecção pela presença de anticorpos. Então, olha, se eu quero diagnosticar a presença de anticorpos,
Eu preciso usar o método X ou Y? É aquilo que a gente conversou, que eu conversei com vocês agora há pouco, né? Esse método X, ele é bem eficiente no final, após 20 dias. Por quê? Justamente porque quando eu tenho anticorpos. Então, o método mais indicado para o diagnóstico pela presença de anticorpos é justamente o método X, certo? E por quê? Porque pede aqui para justificar. Justamente porque ele é mais eficiente 20 dias após a infecção, que é justamente o tempo que o corpo demora para produzir os anticorpos, beleza? E segundo esse gráfico, em qual dia após a infecção o diagnóstico vai ser mais preciso usando esse método? Então, aqui, quantos dias após a infecção o método X é mais eficiente? Ele é mais eficiente, pelo gráfico aqui, justamente 20 dias após a infecção, tá? É justamente ver no gráfico o ponto mais alto da curva, aqui, 20 dias, e correlacionar com justamente esse tempo aqui, que é o tempo da produção dos anticorpos. Tudo bem? Bom, e aqui, putz, a respostinha apareceu direto, mas a letra C pede pra gente, ó, a resposta imunológica à infecção por SARS-CoV pode causar inflamação pulmonar. Isso resulta no acúmulo de líquido nos pulmões, que prejudica trocas gasosas, diminuindo a saturação de sangue, de oxigênio no sangue. Então, olha, está dizendo que o vírus causa uma inflamação. Essa inflamação resulta no acúmulo de líquidos. O acúmulo de líquidos dificulta a troca gasosa e isso reduz a quantidade de oxigênio no sangue das pessoas. Tudo bem? Como que o acúmulo de líquidos no pulmão interfere na troca gasosa? A gente tem que pensar para responder essa questão que o pulmão, os pulmões, eles têm vários alvéolos, lembra? Eles têm vários bolsinhas de células, bolsinhas por onde o ar entra, e é nessas bolsinhas que a gente tem as trocas gasosas, né? Por difusão com aquelas células dos alvéolos. Então, quando esses alvéolos estão cheios de líquido, a gente tem que a difusão dos gases é prejudicada. Quando o ar, primeiro, que não consegue nem acessar, nem chegar no alvéolo, porque esse alvéolo está ocupado por líquido, né? Então, a gente pode dizer que esse acúmulo de líquidos diminui a superfície de contato dos pulmões, diminui a superfície de troca, diminui a superfície de difusão dos gases. Tudo bem? E aqui na continuação, o que acontece com o pH do sangue quando a gente tem uma diminuição na saturação de oxigênio? Então, se a gente está diminuindo a quantidade de oxigênio, significa que, consequentemente, a gente está aumentando a quantidade de gás carbônico, de CO2, certo? E a gente tem que lembrar que o CO2, em meio aquoso, ele forma ácido carbônico. O ácido carbônico, como o nome já diz, é um ácido, e o acúmulo desse ácido carbônico faz o pH do sangue reduzir, ficar mais ácido, tudo bem? Então, se a gente está tendo uma diminuição na saturação de oxigênio, consequentemente, a gente tem um aumento, um acúmulo de CO2, né? Pensa lá naquele alvéolo cheio de líquido. Se o oxigênio não está conseguindo se difundir para entrar, para trocar, o CO2 também não está conseguindo se difundir para sair, tudo bem? E aí, dessa forma, a gente tem o processo que a gente chama de acidose sanguínea, né? O pH do sangue cai, se tornando mais ácido, justamente pelo acúmulo de gás carbônico, tá? Então, aqui, como seria uma resposta interessante, né? Como que o acúmulo de líquidos interfere na troca gasosa? Você poderia dizer que o acúmulo de líquido atrapalha a difusão dos gases nos alvéolos, né? Ou você poderia colocar que esse acúmulo de líquidos diminui a superfície de contato, diminuindo as trocas gasosas, diminuindo a difusão dos gases. Ponto. Né? E o que acontece com o pH do sangue? O pH do sangue cai com a diminuição da saturação de oxigênio. Aí você pode completar, devido ao acúmulo de gás carbônico, mas nem é necessário, porque não pede para justificar, ele só pergunta o que acontece com o pH do sangue. O pH do sangue cai. Tudo bem? Beleza? Bom, então, aqui eu tinha colocado, mas eu acho que eu vou responder a outra questão antes. Para a gente relembrar, uma dica, né, que fica para vestibular de segunda fase, é que agora está em cima, você se compensa muito mais descansado que ficar estudando, mas esse processo aqui, tipo, da transcrição e tradução do DNA, então o DNA sendo transcrito para RNA e o RNA traduzido para proteína, estudar um pouquinho dessa parte aqui da genética é importante, porque a gente está no meio de uma pandemia causada por um vírus, né, que justamente se propaga por causa da replicação, da tradução dele em proteína.
Então, assim, estudar um pouquinho isso aqui, essa parte da biologia, a função dos ribossomos, né? É bem importante, pensando no nosso contexto. E são 9h30, eu vou... Agora estou em dúvida, mas eu vou ler com vocês essa questão aqui, e vou explicar pelo menos a letra A e a letra B dela, tá bom? Para a gente fechar a noite, certo? Mas agora, enfim, o importante é vocês descansarem, estarem preparados, respirarem fundo, pensar que vocês estudaram bastante, tá bom? E não assustem quando vejam questões longas assim, ela é super respondível e vocês dão conta, vocês estudaram. Vamos lá. Vou fazer a leitura então para a gente poder responder. A hemocromatose juvenil é uma doença rara que pode ser causada por uma mutação no gene HJV, que resulta em uma proteína hemojuvelina com uma função comprometida. Então, a gente tem essa doença, a hemocromatose, que nessa doença ela é causada por uma mutação nesse gene, e uma mutação nesse gene leva que a proteína hemojuvelina tem a função dela comprometida. Nessa condição, o indivíduo acumula muito ferro, e isso pode levar à falência de órgãos, como o fígado, o pâncreas e o coração. Muitas mutações já foram associadas a essa forma de hemocromatose juvenil, dentre elas a substituição do aminoácido glicina na posição 320 pelos aminoácidos valina ou alanina, e a formação de códon de parada prematura. O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente tem uma proteína, essa proteína hemojuvelina, que ela, quando ela está comprometida, a gente tem essa doença, que é a hemocromatose juvenil. E ela pode estar comprometida, ela pode estar mutada de 3 diferentes formas, certo? Principais aqui. A gente tem que lembrar que as proteínas, elas são formadas por vários aminoácidos, né? Proteínas são sequências enormes de muitos aminoácidos ligados uns aos outros. Então, nessa proteína, a hemojuvelina, tem centenas de aminoácidos. O aminoácido lá, número 320, ele é uma glicina, certo? Só que que é o nome de um dos tipos de aminoácido. Se eu trocar esse aminoácido glicina por uma valina, que é um outro aminoácido, ou por uma alanina, a gente tem essa proteína mutada que tem essa função comprometida. Ou se eu formar aqui um códon de parada, ou seja, se eu interromper a produção da proteína, a proteína for cortada nessa região aí no códon 320, eu vou ter também uma proteína menorzinha, vai ter a função dela comprometida e a gente vai ter essa doença, certo? E o heredograma a seguir tem uma representação dessa família aqui que tem uma mulher afetada, tá? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Tem informações tanto da proteína, que a gente pode ter 3 jeitos de ter essa proteína mutada, e a gente tem aqui também informações sobre o padrão de herança, né? Então, a gente tem aqui uma geração de pessoas não afetadas, outra geração de pessoas não afetadas, pessoas não afetadas. Aí a gente tem um casamento aqui consanguíneo, e desse casamento surge, então, uma pessoinha afetada, certo? Uma mulher afetada. O que é importante a gente perceber? A gente tem só uma pessoa afetada, ela tem outros 3 aqui irmãos que não são afetados, certo? A gente não tem ninguém aqui na família anteriormente afetado, beleza? Vamos manter isso aqui em mente para quando a questão perguntar para a gente. E aqui na outra parte da figura, a gente tem uma tabela. Eu imagino que vocês tenham tido contato dessa tabela já, que é uma tabela que mostra as 3 bases do DNA, ou do RNA, no caso aqui já do RNA, e qual aminoácido que o ribossomo vai ler. Então, a gente tem o gene lá no DNA, esse gene, ele é transcrito em RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai lá para o citoplasma da célula, e o ribossomo vai lendo esse RNA de 3 em 3 bases, certo? É justamente esse processo que eu acabei de comentar com vocês, que é legal vocês reverem se tiverem tempo, né? O ribossomo vai lendo, então, esse RNA mensageiro de 3 em 3 letrinhas, de 3 em 3 bases, e a cada 3 bases, ele vai adicionando um aminoácido para aquela proteína que vai se formar. Se esse ribossomo lê a base aqui, ó, CCU, ele vai adicionar um aminoácido que chama prolina. Se ele lê GUU, vai adicionar valina. Se ele tiver GCU, alanina. Tá vendo? GGU, glicina. E assim vai.
Aqui está mostrando para a gente cada trinca, cada aminoácido que vai ser colocado. E também a gente tem 3 trincas especiais, que são as trincas de parada, que quando o ribossomo lê aquilo ali, ele só para de adicionar coisas. Tudo bem? Bom, vamos então ler aqui o que a questão da USP está pedindo para a gente. Na letra A, tá? Cite uma complicação para a saúde humana decorrente da insuficiência de atividade do pâncreas. Até agora ninguém tinha falado em pâncreas, né? Mas enfim, como essa doença ele fala aqui, ó, que pode levar à falência de fígado, pâncreas e coração, a questão está pedindo para a gente uma complicação de saúde decorrente dessa falha de atividade no pâncreas. Então, a gente tem que lembrar que o pâncreas ele tem tanto uma função endócrina, ou seja, formando hormônios, a insulina e o glucagon, que são os hormônios que regulam o nível de açúcar do nosso sangue, mas o pâncreas também tem uma função exócrina, ou seja, ele também produz enzimas digestivas que são liberadas ali no intestino, certo? Lembra o suco pancreático? E essas enzimas têm a função de digestão dos alimentos. Aqui está pedindo uma complicação. Então, você poderia tanto dizer que a insuficiência de atividade do pâncreas leva a problemas na regulação dos níveis de glicose. Você também poderia dizer que leva a problemas digestivos, certo? Porque não tem a formação de enzimas digestivas. Vocês não precisavam colocar sobre as duas funções, tá? Do pâncreas, mas eu coloquei aqui para a gente lembrar que ele é um órgão que tem essas duas funções, tudo bem? Tanto ele produz insulina e glucagon para regular os níveis de glicose, como ele produz amilase, lipase, tripsina, essas enzimas que formam o suco pancreático, são liberadas logo ali no início do intestino para a gente ter a digestão completa dos alimentos. Tudo bem? Bom, letra A, então, tudo certo. Na letra, eu coloquei aqui um gabaritinho. Na letra B, está pedindo, pela análise do heredograma, qual que é o padrão mais provável de herança genética da hemocromatose infantil? E pede para a gente justificar. Então, tá aqui de novo o hemograma. A gente tem, olha, esse casal tendo aqui a sua filha afetada. Sempre que a gente tem no heredograma um casal, onde as duas pessoas têm a mesma característica, nesse caso aqui, os dois são não afetados, e eles têm um filho afetado, essa característica do afetado, ela é sempre recessiva. Por quê? Se não está aparecendo, ela é sempre o azinho, porque se ela não está aparecendo nos pais, ela obrigatoriamente, mas o gene tem que estar lá, mas ele não está aparecendo, então obrigatoriamente ele é recessivo. Ó, a gente tem aqui que essas duas pessoas, elas são azinho. Elas têm um alelo azinho, certo? Só que ele não está sendo expresso. Eles são pessoas saudáveis, são pessoas não afetadas. Então, eles têm também, automaticamente, um azão, que é o gene que faz eles serem não afetados. Só que essa pessoa, essa filha, no caso, ela pegou o azinho e o azinho. Ela ficou com as duas cópias recessivas. Por isso ela é afetada. Isso, gente, é um macete. Sempre que tem um pai e uma mãe, né? Um casal aqui, que não é afetado por uma característica, e eles têm um filho afetado, ou uma filha, enfim, alguém aqui afetado, essa característica, ela é recessiva. Porque não tem como. Porque se essa característica fosse dominante, um dos pais teria que ter. Tudo bem? Então, a gente pode dizer que esse padrão de herança aqui, ele é recessivo. E a gente aqui, ó, tá pedindo o padrão mais provável, né? A gente não tem nenhuma informação genética se essa doença tem alguma coisa a ver com sexo, com padrão de herança relacionado ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Aparentemente, não, né? A gente não tinha ninguém afetado aqui em cima. A gente tem tanto o pai e a mãe que não são afetados. Aqui, olha, nos irmãos, ela tem irmã não afetada, tá? Tem um homem também não afetado. Então, a gente pode falar que o padrão mais provável dessa herança é autossômica, ou seja, não está relacionado nem ao cromossomo X, nem ao cromossomo Y, recessiva, porque aqui a gente tem que os pais são dominantes e essa criança seria recessiva, certo? Então, esse é um macetezinho. A gente tem, como você escreveria, porque está pedindo para justificar. Bom, a doença provavelmente ela é autossômica recessiva. Ela é autossômica porque não há nenhuma informação que indique que ela é relacionada aos cromossomos sexuais. E ela é recessiva porque a gente tem que esse casal aqui, olha, o 3, número 2, e o 3, número 3,
que não são afetados têm uma filha afetada. Portanto, essa filha afetada só pode ser portadora de 2 alelos recessivos, então essa herança lá é recessiva. Fez sentido? Deixei também um gabaritozinho, tá? E coloquei aqui que a gente precisa para responder a letra C. Considere a sequência parcial do RNA mensageiro da hemojuvelina selvagem e os números aqui são os aminoácidos. Então, aqui ele pegou um pedacinho do RNA mensageiro que vai virar essa nossa proteína aqui, a hemojuvelina, tá? E aqui em cima, olha só, esse GGU vai virar o aminoácido do número 318, esse aqui vai virar do 319, ou seja, aqui para trás tem 317 aminoácidos, e aqui para frente tem alguns outros também, que a gente não importa quantos, né? Mas o que importa aqui para a gente é essa sequência aqui, tá? Vamos lá. Considerando apenas um evento de mutação em cada caso, que alteração nessa trinca 320 vai levar à substituição da glicina por uma valina, ou por uma alanina, ou por um códon de parada? Então, vamos lá. Vamos por partes. Códon 320. É isso aqui, ó. GGA. Se a gente olhar aqui na tabela, GGA vai virar o quê? Glicina. Certo? Glicina. Ele está pedindo que alteração tem que acontecer nesse GGA para ele virar uma valina. E tem que ser uma mutação só, né? Vamos achar aqui, ó, valina. Nessa tabela, a valina só aparece aqui, ó. Fenilalanina, leucina, parará, só conferindo. Não, ó, a valina, ela tem essas 4 opções aqui, ó. Se eu tiver GUU, eu tenho valina, GUC, GUA e GUG. Aqui na proteína normal, na proteína selvagem, é GGA. A valina, eu posso ter uma valina se eu tiver um GUA. Então, se eu trocar o segundo nucleotídeo aqui, se eu trocar esse G por um U, no final das contas, ao invés de ter uma glicina, eu vou ter uma valina. Fez sentido? Se não fez sentido, vocês inscrevam, tudo bem? Então, como a gente vai colocar? Aqui, ó. Se eu tiver uma mutação desse G, que é aqui do RNA, dessa guanina, por um U, por uma uracila, ao invés de eu ter a glicina, eu vou ter uma valina, certo? Agora, a alanina, mesma coisa que a alanina, ó. A gente tem GCU, GCC, GCA e GCG. Aqui é GGA. Se eu trocar esse G daqui por esse C, eu também acabo tirando essa glicina e pondo uma alanina. Então, se eu mutar esse segundo G por essa segunda guanina aqui por um Czinho, eu também vou estar trocando a minha glicina por uma alanina. Tudo bem? E aqui ele pede, e como que eu faço um códon de parada? Bom, a gente tem 3 códons de parada, o AA, o AG e o GA. Qual desses 3 aqui é o mais próximo, né, que eu posso ter uma mutação só? É esse UGA, certo? Porque se eu trocar esse G aqui por um U, eu já tenho um códon de parada. Então, para ter a valina, eu preciso trocar esse G por um U. Para ter a alanina, eu troco esse mesmo G, o segundo G, por um C. E para eu ter um códon de parada, eu troco esse primeiro G por um U. Fez sentido? São as mutações que tem que acontecer, que é justamente o que ele está perguntando. E aí, na sequência, o que acontece com a estrutura da proteína se eu tiver um códon de parada prematuro? Então, o que vai acontecer com a estrutura da proteína se eu parar ela aqui, se eu truncar, se eu quebrar? A estrutura primária dela vai ser comprometida, né? A gente vai estar faltando uma parte dessa proteína. Eu não vou ter os aminoácidos aqui, olha, o 320 vai ser um códon de parada, então meu último aminoácido seria esse 319, porque o de parada não codifica nada, né? Ele só acaba, assim. Então, o que acontece com a estrutura primária dessa proteína se eu tiver um códon de parada aqui? A estrutura primária vai ser comprometida porque ela vai ficar mais curta. Ela vai perder todos os aminoácidos que seriam lidos, que seriam adicionados depois. Tudo bem? Fez sentido? O códon de parada faz com que essa proteína pare de ser produzida. Ela é interrompida ali naquela região, justamente naquele ponto do códon de parada. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui um gabaritinho. Nesse primeiro caso, tem que trocar um G por um na segunda base. Tá tudo explicadinho.
E se tiver um códon de parada, essa proteína vai ficar menor, comprometendo a sua função. Pessoal, ficou claro? Tá tudo bem? Gabriel, Giovana, se estiverem aí ainda, não há nenhum sinal de vida. Eu espero que tenha ficado claro, não vou me estender, acho que você tem que estar descansando agora também para a prova. Espero que essa revisão tenha ajudado um pouco, tenha ajudado a trazer algumas ideias de como interpretar as questões, especialmente da FUVEST, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente sempre tem... as figuras costumam ter duas partes, né? E a gente tem cada tópico pedindo para a gente relacionar com uma das partes. Então, assim, façam uma leitura atenta dos esquemas, tomem cuidado, que nem, quer ver aqui, ó, tomem cuidado com gráficos, tá? Tomem cuidado com as legendas, tudo bem? Leiam com atenção, cuidado com a pergunta, só justifiquem quando pedir para vocês justificarem, tudo bem? Assim, de resto, pessoal, desejo boa sorte, bons estudos, descansem. Aqui deixei uma sugestão, né, para vocês verem o que são as variantes do corona, darem uma lidinha sobre isso. Aqui, a gente acabou de fazer essa questão das mutações, olha só. Aqui mostra também as mutações que, enfim, aconteceram nessas variantes, tá? Tenham isso em mente. Tenham em mente que existem diferentes tipos de vacinas, tá bom? Com diferentes maneiras como elas atuam no organismo, porque isso pode ser. Probabilidade genética cai bastante na FUVEST, Gabriel? Cai bastante, sim. Todo ano, pelo menos, tem uma questão, mas às vezes não de probabilidade em si, mas daquele heredograma, sabe? Que nem naquela penúltima questão que a gente fez, da doença lá, da hemocrose. Acho que é a última, inclusive. Nesse ano, nessa questão, ele não pediu porcentagem, probabilidade, mas ele poderia falar, tipo, num outro cruzamento desse casal, qual que é a chance dele ter uma outra pessoa afetada? Isso cai com uma certa frequência, tá? Heredograma cai com uma certa frequência, sim. Não diria que... não diria que muito, assim, você se preocupar. Se você está comentando agora, lembra bem das leis de Mendel, não se preocupa com a segunda, lembra da primeira, que é justamente isso aqui, ó. Essa aqui é a primeira lei de Mendel, ó. Azão, azinho e azão, azinho. Quando a gente cruzar, a gente vai ter, ó, azão com azão, aí esse azão com esse azinho de cá com esse outro azão e azinho, azinho. Então, a gente vai ter uma parte de dominante, tipo, azão com azão, 2/4, metade, né, que vão ser heterozigotos, e 1/4 que vai ser aqui, azinho, azinho, tudo bem? Então, não se preocupar com a segunda lei de Mendel, ela não cai muito, mas a primeira é bem isso aqui, não cai muito além disso, não, tá bom? Pega, tipo, se quiser pegar um papel agora, só cruzar aqui, ó, o azão com azão, você vai ver que vai estar aqui azão, azão. Aí aqui o azão, com esse azão de cá, com o azinho aqui do pai, vai ser um heterozigoto, azão, azinho. Depois, esse azinho da mãe com o azão do pai vai ser outro heterozigoto, outro azão, azinho. E aqui vai ser azinho, azinho. Então, vai ter uma parte do azão, azão. Uma pessoa vai azão, azão. Duas chances, né, de ser heterozigoto e uma chance de ser azinho, azinho. Que são as proporções, né? Então, não se preocupe de pensar nas outras leis de Mendel, não. A primeira lei de Mendel já tá boa. Costuma cair uma letrinha, assim, um item, tipo, qual que é a chance, mas só também se for dessa primeira lei de Mendel, é muito raro cair as outras, tá bom? É bem difícil mesmo. Ainda mais, as questões da USP, elas estão tendendo para isso aqui mesmo, nessa questão, tipo, tá vendo? Para trazer várias coisas de biologia juntas, a gente tem, ó, fisiologia aqui, aí depois, ó, um tópico só de genética, e essa parte aqui, tipo, de genética de heredograma, né? E essa parte aqui de baixo, que é mais de síntese de proteína, bioquímica de proteína e tal. Pedirem para usar informação em outra geração, tipo os avós. Só se, assim, só se tiver como você descobrir, sabe? Que nem nesse caso aqui, a gente sabe que os pais são heterozigotos, essa criança, porque ela é criança recessiva, mas a gente não tem como saber de onde veio, né, esse azinho. Pode ter vindo de qualquer lugar, ainda mais que aqui são primos. Provavelmente veio de uma dessas duas pessoas que tinha o azinho, passou esse azinho adiante, né, e esse azinho se encontrou aqui embaixo. Mas, assim,
Ele só vai pedir para você usar a informação de outras gerações se você tiver como saber com certeza. Sabe? Tipo, se estiver na cara. Ele não vai pedir para você chutar, nem para você ficar usando informação lá para cima do heredograma se não tiver como saber ou se não fizer sentido. Tá bom? Faz muito tempo que eu não vejo um heredograma na USP que você tenha que ficar, sabe, tipo, enorme, preenchendo lá para cima, que nem às vezes tem alguns exercícios, né, que a gente faz em sala. Faz bastante tempo que eu não vejo, tá bom? Os heredogramas estão mais nesse estilo, assim, o azinho, ele surgiu, né, em algum lugar aqui, ele foi passando, e nesse casamento consanguíneo, claro, essas duas pessoas tinham, cada um tinha uma cópia, e aí esses dois azinhos se juntaram aqui. Mas não tem como a gente saber, como deduzir, e ele também não vai pedir para você deduzir, não. Tá bom? Ficou claro? Mais alguma coisa? Não, obrigado, professora. Imagina, Gabriel, boa noite. Boa Vamos noite. escrever boa sorte na prova. Eu vou interromper aqui a gravação. E qualquer coisa, estou à disposição também. Pode mandar mensagem, tá bom? Lá no grupo a gente vai conversando. Tá Tá bom? bom, obrigado. Tchau. Mais bons estudos. Tchau, tchau.